O livro de hoje conta a história de um menino especial vivendo uma situação atroz. Olá pessoal, eu sou Kênia Diógenes, você está no Cabe na Estante e hoje a gente vai falar de Adam. Adam é um menino que tem síndrome de Asperger e que no livro, ele ganhou o título como O Menino de Alepo, da Sumia Sukkar. O Menino de Alepo, então, é esse Adam, que, como eu já acabei de dizer, ele é um jovem que tem síndrome de Asperger e que perdeu a mãe, recentemente. A história já começa com ele sem a mãe. E quem convive com crianças que têm a síndrome do espectro autista sabe que essas crianças, elas enxergam o mundo de uma maneira diferente. Elas têm uma relação com o mundo diferente das outras pessoas. E é exatamente assim que a gente vai perceber, conhecer essa história, porque Adam, esse jovem que perdeu a mãe, que era a pessoa que ele tinha a relação de confiança, morre. É ele que vai contar então o que aconteceu no livro O Menino de Alepo. Quando a mãe de Adam morre, o Adam transfere para Yasmin toda essa relação de confiança. Então é Yasmin o porto seguro da vida desse garoto. O Adam tem uma coisa muito especial, é que ele enxerga o mundo em cores. A cor preferida dele é rosa ou vermelho, que é normalmente a cor que tem Yasmin. Cada pessoa da casa, ele convive também com o pai e com os 3 irmãos gêmeos, os trigêmeos, o Isa, o Tarek e o Khalid. O Isa tem cor verde, e eu tô dizendo isso porque o Isa era o irmão preferido do Adam, claro, depois da Yasmin, A Yasmin era tipo, uau! E o que aconteceu então nessa cidade de Alepo? O Estado Islâmico, o ISIS, invade a cidade de Alepo quando justamente está acontecendo a guerra da Síria e começa a tomar aquela cidade. Vocês imaginam que um grupo islâmico extremamente violento como é o ISIS, começa a tomar uma cidade, a tomar conta de uma cidade, não é a troco de nada, é a custo de muita violência, muito bombardeio. Vocês estão vendo as imagens aqui de como ficou Alepo pós-bombardeio, pós-invasão do ISIS nesse lugar, E aí, gente, o Adam, que enxerga o mundo em cores, é quem vai narrar pra gente tudo o que vai acontecer a partir então da invasão e a partir então do início das atrocidades que o Estado Islâmico comete com os viventes, com os moradores daquela cidade. O mundo de Adam, ele é muito certinho, muito cronometrado, muito cheio de regras, porque é assim que o Adam se relaciona com a vida, E aí tudo começa a ficar diferente. O Adam de repente passa a não ir à escola, ele é muito estudioso. O Adam de repente não consegue mais tinta para pintar, ele pinta, ele desenha, não consegue mais comprar. O Adam de repente começa a perder pessoas, como por exemplo, vem morar na casa dele 2 novas pessoas, que é a prima e o filho dos vizinhos, e ele não consegue compreender por que essas coisas estão acontecendo. Coisas pequenas, ele consegue decorar a história da invasão de um país, mas não consegue compreender detalhes que vem acontecendo em Alepo, lá na Síria, e ele não é capaz de compreender porque a relação dele com o mundo ela é diferente. Então, de repente essas pessoas vêm morar na casa dele, e aí de repente começa a faltar comida, e o mundo do Adam desmorona de vez quando o seu irmão preferido, o Isa, de cor verde, morre. Meu filho mais velho me perguntou se eu tinha chorado ao ler esse livro. Eu contando a história pra ela, Aí eu pensei um pouco, eu sou muito chorona, por isso que ela perguntou. Eu pensei um pouco e disse, não, eu não chorei. Porque por mais que essa história seja assim, violenta, seja carregada de coisas assim que nenhum ser humano no mundo deveria passar, a forma como ela é escrita, que é escrita, quem é o narrador é o próprio Adam, ela é escrita pelos olhos do Adam, carregado de inocência e de confusão e de esperança até, em vários momentos, dá uma leveza a uma história que é crua, que é dura, que é difícil. Então assim, gente, eu recomendo demais. Essa obra ela provocou em mim diversos sentimentos, mas os 2 principais foi um sentimento de que a gente não pensa, por mais que a gente pense na guerra, a gente não imagina a singularidade que cada pessoa, o modo como cada pessoa a vivencia, Eu nunca tinha parado para pensar como é a guerra para
as crianças que têm síndrome de Down, para as crianças que têm síndromes do espectro autista ou qualquer outro dessas relações diferentes de viver o mundo, né? Dessas síndromes psicológicas ou mesmo genéticas ou mesmo físicas, enfim, nunca tinha parado para pensar nisso. Isso foi muito bacana despertar dentro de mim, né? Que é a coisa da empatia mesmo, né? De conhecer o universo para poder ter mais empatia. E a outra coisa foi perceber detalhes bobos do nosso dia a dia, assim, que a gente tem e que a gente não valoriza, e de repente elas passam a ser tão valiosas em situações extremas como as vividas por Adam e a sua família, né? Então, assim, a gente tem que ser muito agradecido por não ter vivido uma situação de guerra como vem vivendo a Síria há 10 anos. E a gente, quando lê essa história, que não é uma história real, mas poderia ser, deve ter sido para muitas crianças, para muitas famílias, a gente se enche de um sentimento de solidariedade muito grande e de empatia muito grande, e isso é muito legal nesse livro, né? Porque veja bem, por mais que o assunto seja pesado, a escrita é leve, e por mais que a escrita seja leve, ela provoca na gente sentimentos arrebatadores. Então, assim, eu recomendo muitíssimo. Eu li esse livro através do Esquilo, né, que é um aplicativo de leituras que oferece livros gratuitos, e no meu plano tinha, né, disponível para mim esse livro, mas ele tem para vender também, certo? Quem quiser comprar, enfim. O fato é que eu recomendo demais que vocês conheçam a história do menino de Alepo, esse menino que pinta, esse menino que enxerga o mundo em cores, e esse menino que vê e vive o mundo de uma forma muito, muito singular, muito diferente da nossa, mas que vai descrever essa guerra de uma maneira muito especial, certo? Então é isso, né? Siga a gente nas redes sociais, vou deixar aqui a gente também tá no Telegram, tá? Se vocês quiserem, procure Cabe na Estante no Telegram, e lá a gente compartilha, né, livros que ficam gratuitos, livros que estão muito baratos, por R$1,99. Eu tô sempre compartilhando dicas lá, então siga a gente no Telegram também. E espero que vocês tenham realmente gostado da resenha, que se empolguem em ler essa história, porque ela realmente é muito bonita, é muito tocante, é muito delicada e muito forte, enfim. Então é isso, um beijo grande, até a próxima.